Bom dia, na paz do Senhor. Continuando hoje a comentar a Bíblia na ordem cronológica. No dia de hoje nós estaremos comentando os salmos que foram escritos baseados ou inspirados nos acontecimentos de 2 Samuel de 13 a 15. Então os salmos de hoje são os salmos número 3 e 4, 12 e 13, e também o 28 e o 55. Os 6 foram escritos por Davi. O salmo de número 3 é um salmo curtinho, ele tem só 8 versículos. É um salmo de clamor. Esse salmo 3, então, ele foi escrito quando Davi estava ali fugindo do seu filho Absalão, que está relatado lá em Samuel 15. Os versículos 1 e 2 falam dos muitos adversários de Davi, porque ali o seu filho convenceu outras pessoas a estarem com ele, então os adversários se multiplicaram. Os versículos 3 e 4, Davi fala do escudo que o protege, o escudo de Deus, né, o escudo que é Deus. E os versículos 5 a 8, o Senhor continua sustentando e guardando. E eu quero ler o versículo 5, que se destaca aqui, que é o seguinte: a confiança de Davi em Deus é tamanha, que Davi não perde o sono, mesmo tendo o próprio filho perseguindo. Ele precisou fugir de Jerusalém para não perder a vida. E ele fugiu a pé. Davi fugiu de tal forma, ele precisou sair com tal surpresa de Jerusalém, que ele fugiu a pé. Mas mesmo assim, ele dorme bem. O medo, o terror, o apavoramento da situação de fugir do próprio filho e fugir a pé, não domina Davi. Ele continua confiando em Deus e ele continua confiando que Deus dará sustento e guarda para ele. O versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E o versículo 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. E ele termina falando, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então Davi continua confiando em Deus, apesar de toda circunstância difícil ali. E lembrando que o filho de Davi, perseguindo ele ali, tentando tomar o trono, é um cumprimento da profecia, é um cumprimento do que Deus havia falado através do profeta Natan, lá em 2 Samuel 12. Ou seja, é uma das consequências do pecado de adultério de Davi. Vamos para o Salmo 4, que é um salmo também de Davi. É um salmo de clamor a Deus, onde Davi, apesar da situação em que está vivendo, ele quer mostrar, ele procura mostrar que Deus continua ouvindo o seu povo. Então, os versículos 1 e 2, ele pede que Deus responda. Os versículos 3 e 4, ele fala que Deus escolheu um povo que é piedoso, um povo que lhe é querido, um povo que lhe é importante. E aí ele volta a falar sobre dormir em paz. Quero ler o versículo 4, que fala, o versículo 3, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, aquele que lhe é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. E aí os versículos 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E o versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mesmo fugindo, mesmo se escondendo do filho, mesmo numa situação de grande risco, Davi continua dormindo bem, o sono dos justos, como nós falamos. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Não importa onde nós vivemos, não importa se na cidade, ou no bairro, ou na rua onde nós estamos, seja um lugar de risco, seja um lugar de perigo, seja um lugar onde a sociedade coloca como um lugar perigoso, não importa. O que importa é estar firme com Deus, é ter Deus como seu escudo, seu protetor, porque é Ele quem guarda, é Ele que faz habitar em segurança, não por causa do nosso endereço ou do nosso CEP, mas em segurança, porque habitamos, porque nos escondemos em Deus.
E em sequência, nós vamos para o Salmo 12 e o Salmo 13, que também são salmos de Davi. O Salmo 12, ele fala sobre a infidelidade nos lábios, ele se refere aos ímpios, às pessoas que não servem a Deus, como infiéis em sua fala. No Salmo 12, Davi relata 3 tipos de pessoa: os ímpios, o próprio salmista, que ele coloca como os justos, e Deus, o terceiro ali a falar. Então, os ímpios, ele relata o seguinte: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Então ele coloca os ímpios como que falando com falsidade mesmo, com lábios lisonjeiros, ou seja, que só elogia, querendo algo em troca, e coração dobrado. Esse coração dobrado, em algumas versões está coração dorme. O que está escrito? O que significa esse dobrado? Coração com 2 caras, coração com 2 faces, que vai de acordo com a necessidade, que tem como objetivo lograr, enganar para conseguir o seu benefício próprio. É isso, esse coração dobrado. E o salmista, ele se coloca então como aquele que ora, aquele que busca a Deus. E ele escreve: salva-nos, Senhor, salva-nos, salva a nós, os que te servem. O versículo 7, tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. E Deus aqui falando, no versículo 6 e 7, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então, dos versículos 1 ao 4, Davi mostra a infidelidade dos ímpios, a infidelidade nos lábios, essa questão do coração dobrado, coração que tem ali 2 faces, 2 lados, sempre querendo o próprio benefício. O versículo 5, ele fala sobre a opressão que o necessitado está passando, e dos versículos 6 em diante, o como Deus tem a palavra pura e o quanto é Deus quem livra o seu povo, quem cuida do seu povo. Deus como guardando o seu povo, ali no versículo 7. Por fim, juntamente com o 12, nós temos o Salmo 13. O Salmo 13 já é um salmo que mostra um pouco mais de pressa de Davi, em que as coisas sejam resolvidas. Certamente ali ele já está mais cansado. Nesses salmos aqui, ele está aí com cerca de 56, 58 anos. Então, já está aí há 20 e poucos anos como rei de Israel, já mais cansado. E aqui o versículo 1, ele fala: até quando se esquecerás de mim? Entre os versículos 1 e 2, ele pergunta isso 4 vezes. Até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então ele está ali começando a mostrar um cansaço. Mas, olha que interessante, conforme ele vai falando e vai demonstrando ali a sua aflição, a sua pressa de que Deus responda, ele também vai ali se esvaziando dessa aflição, que é exatamente o que acontece quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus. Aquele desespero que pode estar na nossa alma vai sendo aplacado, vai sendo diminuído conforme nós oramos e colocamos aos pés do Senhor. Então, os versículos 1 e 2, ele pede: até quando? Os versículos 3 e 4, ele já fala: Senhor, responde, ouve-me, me dá resposta para que eu não adormeça na morte, para que o inimigo não diga: venci. E os versículos 5 e 6, já mais vazio, ele fala: não, eu confio em Deus, eu sei que Deus me dará cuidado, eu sei que Deus me faz o bem. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Deus é aquele que nos faz bem, Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que nos socorre em todo o tempo. É isso que o salmista está falando aqui. Salmo 28, também esse salmo de Davi,
Já é um salmo um pouquinho maior do que os anteriores. E é um salmo de clamor também. Todos esses salmos de hoje, os 6 salmos, eles trazem essa questão de clamor, de oração, de buscar em Deus quando nós estamos em aflição. E Davi, apesar do seu pecado, com muitas consequências, apesar do seu adultério ali com a bonitona da Batseba, Davi não deixa jamais, ele não perde esse relacionamento com Deus. Ele não se esconde de Deus, mas ele se esconde em Deus. E em todo momento que ele está aflito, que ele está ali conturbado, que pode ser que se fôssemos nós deixaríamos o medo tomar conta, Davi corre para Deus, se socorre em Deus e deixa ali toda a aflição que ele está sentindo. O Salmo 28, então, é um salmo, é um clamor por socorro. O salmista reconhece que somente Deus pode salvá-lo, e que se Deus não responder, não socorrer, provavelmente ele vai perecer. É o que ele fala aqui, no versículo 1. A ti clamarei ao Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ou seja, se Deus não me ouvir, eu posso sim descer a cova. Somente Deus pode me libertar, me socorrer. Os versículos 1 e 2, um clamor a Deus. Dos versículos 3 ao 5, o castigo dos ímpios, dado por Deus. Davi ali pedindo esse castigo. E os versículos 6 a 9, a força do Senhor é o que cuida, é o que preserva, é o que guarda o povo. O povo deve sim se basear na força do Senhor. Versículo 6 em diante. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Então Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que atende, Deus é um Deus que socorre. E olha o que Davi fala: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. E aí Davi fala, olha, não é só o meu, o Senhor não é só a minha força, o Senhor é a força do seu povo. Versículo 8, o Senhor é a força do seu povo e também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E aí, por fim, nós vamos para o Salmo 55, que é o último salmo da leitura em ordem cronológica que nós estamos fazendo. O Salmo 55 é um masquil de Davi, e eu já expliquei aqui em alguns dias anteriores o que significa masquil. Masquil é um cântico, é um salmo que tem por objetivo ensinar algo. Então, sempre quando nós lemos masquil nos salmos, é porque é um salmo didático, é um salmo que tem por objetivo ensinar algo, e nós devemos sempre procurar qual que é o tema desse ensinamento. E no Salmo 55, o ensinamento que Davi quer passar é perseverar em oração. Perseverar em oração é o que faz a diferença. Então, dá muito mais resultado na vida do cristão orar 10 minutos por dia, todos os dias sem falhar, do que não orar e uma vez por semana ir numa vigília. A constância no relacionamento espiritual, a constância no relacionamento com Deus é o que faz a diferença para nós. É isso que vai nos manter firmes com Deus. Nesse Salmo 55, o salmista, então, ele se queixa, sim, dos seus inimigos. Veja, não é pecado se queixar das coisas da vida, não é pecado se queixar dos inimigos. O problema é qual a intenção que nós nos queixamos. Se nós nos queixamos no sentido de se queixar de Deus, os hebreus fizeram isso no deserto e pagaram por isso, ficaram lá mais 39 anos depois das murmurações. Eles podiam ter saído em pouco tempo, poderiam ter atravessado tudo em pouquíssimo tempo. Mas eles murmuraram contra Deus. Aqui Davi está se queixando, está reclamando dos inimigos, mas não contra Deus. Mas ele está se queixando com Deus.
Então é através da oração, e é na oração que nós temos que colocar as nossas queixas, as nossas reclamações, as nossas frustrações, porque é Deus que pode mudar isso. Agora, se eu me queixo contra Deus, ou se eu reclamo contra Deus, além de eu não ter vitória no assunto, Deus ainda retira a sua bênção, porque murmuração e reclamação afasta a bênção de Deus. Então o salmista aqui, ele se queixa dos seus inimigos, persevera em oração e confia em Deus. E ele mostra então que isso é o que vai fazer diferença. Ele foi traído por alguém que amava, e nós sabemos que ele escreveu esse salmo baseado lá em 1 Samuel 15, na questão lá com seu filho Absalão. Mas no fim ele mostra que sim, persevere em oração, continue em oração, que Deus dá vitória. Vamos ler aqui os versículos 12 a 14, que aponta para o filho dele. Pois não era um inimigo que me afrontava. Porque se fosse um inimigo, eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então aqui ele falando de quem o havia traído era alguém próximo, homem meu igual. Isso apontando para o próprio filho, sangue do sangue dele. E aí vamos para os versículos 16 e 17, onde ele mostra ali sobre o perseverar em oração. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Versículo 19. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Então, dos versículos 1 a 7, nós temos um clamor de Davi, pedindo para que Deus escute a sua oração. Dos versículos 8 ao 14, a dor de ter sido traído por alguém de confiança, a dor de ter sido traído por alguém igual a ele. Do 15 ao 19, o clamor dele a Deus ali contínuo, a perseverança em oração. E dos versículos 20 a 23, no finalzinho, nós temos a conduta ali dos traidores. Ele fala, sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. Na live de ontem eu falei um pouco sobre a questão da raiz de amargura no coração de Absalão. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. O versículo 23, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Ou seja, eu continuarei confiando em ti. E assim nós terminamos esses 6 salmos da leitura de hoje. E ali também são os últimos anos do reinado de Davi. Ele já estava aqui durante a escrita desses salmos aí com seus 56, 58 anos. Ele era o rei desde os 30 anos, então já estava aí com 26, 28 anos de reinado. E nós vamos ver que até completar os 40 anos de reinado, ele vai sofrer com as consequências desse adultério. Ele vai sofrer e depois, ele recebe esse juízo também, que o reino não continuará unido, unificado, como era no seu tempo, como foi no seu tempo, mas ele sabe então que depois que ele falecer, depois do filho dele Salomão, ou seja, no que seria o neto, o reino vai se dividir. E aí Davi começa a partir daqui escrever salmos mais considerados mais tristes, embora ele ainda escreva salmos de louvor e adoração a Deus, mas os salmos começam a ter esse tom um pouco mais de aflição, um pouco mais de tristeza, por causa que ele vê ali o juízo de Deus, as consequências do seu pecado, o que causa toda essa tristeza, essa angústia que ele vai relatar em muitos salmos daqui em diante, é justamente ele perceber o erro dele, que Deus perdoa sim, que Deus
o aceitou de volta, Deus continua cumprindo nele aquilo que Deus tinha dado, tinha falado que ia fazer, mas ele vê também na própria família e ao seu redor as consequências, porque Deus perdoa, mas Deus não retira as consequências do pecado. Deus não retira o juízo. Ele perdoa para que nós possamos continuar tendo um relacionamento com Deus e caminhar rumo à eternidade. Mas Deus é Deus justo, então Ele não retira as consequências do pecado. E isso nós vamos entender bem amanhã, na continuidade aí da história de Davi e das consequências do pecado dele. Amém? Deus abençoe mais uma vez, obrigada pela companhia.